Constitucionalismo antigo. Vamos fazer um resumo geral, um resumo introdutório e depois a gente aprofunda o assunto em detalhes. Vem cá, chega para cá. Você sabe que na minha aula eu aprofundo o necessário, eu não deixo o conteúdo superficial, mas eu tenho o cuidado de sempre deixar tudo da forma mais didática, mais acessível possível. Inclusive para pessoas que não são do direito. Eu quero que todo mundo entenda esses assuntos que são muito importantes. Pois bem, dito isso, o que é que nós vamos trabalhar aqui? Eu vou fazer um resumo geral sobre essa história de constitucionalismo antigo, mencionando quem fala só no antigo, quem fala também primitivo, antigo propriamente dito e medieval. E, na sequência, eu vou fazer aulas explicando cada um deles, aprofundando cada um deles, tá bom? Sempre lembrando, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, vamos estudando juntos, vamos aprendendo juntos. Eu estou sempre respondendo. O autor mais importante nessa história de constitucionalismo antigo é o Charles Howard McEwen. A gente vai falar sobre ele no futuro, nesse momento eu não quero entrar nisso agora. Eu só quero explicar para você o seguinte: vão ter autores que dizem que não existe essa coisa de constitucionalismo antigo. O constitucionalismo é um fenômeno moderno, é do século XVIII para cá, e eu entendo dessa forma, a gente já conversou sobre isso. Vão ter outros autores que falam em um constitucionalismo antigo no geral. Outros autores, por sua vez, em vez de falarem apenas em um constitucionalismo antigo, anterior ao século XVIII, eles vão falar que existe um constitucionalismo primitivo que vem de 30 mil anos antes de Cristo até 3 mil anos antes de Cristo. Um constitucionalismo antigo ou antigo propriamente dito que vem de 3 mil anos antes de Cristo, atravessa a antiguidade clássica, chegando até a Idade Média, e na sequência um constitucionalismo medieval. Então nós vamos ter essas vertentes diferentes, essas formas diferentes de entender a história. É claro que nessa história toda tem muito de anacronismo, não é? Muito de olhar para o passado com os olhos do presente. Então é como se, sei lá, na Idade da Pedra, um homem das cavernas subisse numa árvore, jogasse uma folha lá de cima, ela descesse girando, e você visse isso e dissesse: ai que lindo, ele está inventando um helicóptero. Tá não, ele jogou uma folha e ela desceu rodando. Pode lembrar o movimento da hélice de um helicóptero hoje, mas o helicóptero foi inventado muito depois. Então a gente não deve ficar olhando o passado com os olhos do presente, porque isso nos leva a erros. Mas enfim, vamos voltar ao assunto da aula. E aí você olha para mim e diz: Pablo, pelo amor de Deus, isso é muito difícil, eu não consigo entender por que tem tanta divergência. Veja, na verdade isso é fácil de entender. Existem diversas maneiras de contar uma história. Pense, por exemplo, num livro, numa revista em quadrinhos que foi adaptada para o cinema, foi adaptada para uma série. É basicamente a mesma história, só que contada de uma forma diferente. Imagine aquela confusão com o seu presente de Deus. Então você tem o seu presente de Deus, sua namorada, seu namorado, sua noiva, seu noivo, sua esposa, seu esposo, sua companheira, seu companheiro, enfim, você tem o seu presente de Deus. E vocês brigaram. Por que vocês brigaram? Porque aconteceu algum fato, vocês se desentenderam. É bem provável que esse mesmo fato, vocês tenham versões diferentes, vocês tenham interpretações diferentes sobre ele. Então você prestou mais atenção em uma coisa, a outra pessoa prestou mais atenção em outra. Vocês têm visões diferentes. Pronto. Se isso acontece no teu relacionamento, imagina na história da humanidade, imagina na história do direito constitucional. Então nós vamos ter autores que vão falar que o constitucionalismo é só um moderno, que tem um constitucionalismo antigo e um moderno, e ainda os que vão dizer que não é só um antigo, nós temos um constitucionalismo primitivo, antigo e medieval. Nós vamos ter aula sobre cada um deles. O que eu quero chamar sua atenção aqui é que os três têm características em comum. Você não tinha uma Constituição escrita, você até tinha uma organizaçãozinha da sociedade,
Muitas vezes cada sociedade, cada comunidade tinha seus costumes, seu próprio direito, sua organização própria, mas você não tinha uma Constituição escrita, como nós temos hoje a Constituição de 88. A força do rei, do imperador, do déspota, a vontade dele tinha muita força, muito poder. As limitações ao exercício do poder até existiam em alguns momentos, em algumas sociedades um pouco mais que em outras, mas no geral o déspota tinha muito poder. Democracia, como conhecemos hoje no Ocidente, não existia, tá? Então aquela história lá da Grécia Antiga, a democracia, certo, era só para quem fosse homem, grego, cidadão ateniense, não era para todo mundo, inclusive tinha escravidão. De forma que os documentos escritos só vão começar a aparecer na Idade Média, na assim chamada Idade Média. Essa é uma perspectiva eurocêntrica, mas não vamos falar sobre isso aqui. Esses documentos escritos só vão aparecer a partir da Magna Carta de 1215, e é muito forçado achar que eles são constituições, embora processe alguma coisa escrita, alguma organização, algum direito dos súditos, mas ainda assim é um pouco forçado querer dizer que isso já era a Constituição. Bom, então resumindo, resumão geral da ópera antes do século XIX. Não tinha uma Constituição escrita, como nós conhecemos hoje, tá? Então um documento que organiza o Estado, constitui o Estado e traz um catálogo de direitos fundamentais, isso não existia. Um documento que estivesse acima do Estado, acima de todos, acima do rei, do governante, isso não existia, deixando claro. A vontade do governante, a vontade do déspota era muito forte, quase não tinha limitação, não existiam direitos fundamentais universais como nós conhecemos hoje. Essa coisa de direitos humanos é bem recente na história da humanidade, e é por isso que muitos autores vão falar em eficácia zero do constitucionalismo, como nós vamos conversar em aulas futuras. Então, esse foi um resumão. Se você estiver na véspera da prova, se você quiser só um panorama geral, esse resumão está ótimo. Se você quiser dar uma aprofundadazinha um pouco a mais, para fixar o que a gente já conversou nesse vídeo e aprender um pouco mais sobre o assunto, eu recomendo que você veja as próximas aulas, porque nelas nós faremos esse aprofundamento. Sempre lembrando, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, vamos estudando juntos, vamos aprendendo juntos. Eu estou sempre respondendo. E é isso aí, eu espero que tenha gostado. Beijão no seu coração e até a próxima.